E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Eu vou contar esse, por último, tá? Que é um fantasma conversou comigo. Acabou de chegar. Acho que acabou de chegar. É, sim. Bom. Olá, Ana. Olá, Matheus. Gostaria de contar para vocês uma história que aconteceu comigo quando eu era bem pequena. Criança chorando. Até hoje eu não sei bem o significado daquilo, mas espero que vocês possam me ajudar a entender melhor. Eu sempre gostei desse tipo de assunto, desde pequenininha mesmo, mas nunca considerei esse caso um tipo de contato sobrenatural até assistir o vídeo de vocês sobre o fantasma de San Pedro, e uma característica do fantasma me chamou a atenção. Bem, eu me chamo fulana. Pode ler tranquila, a partir daqui eu não cito mais nomes, tá? Acabei de completar 18 anos. Isso aconteceu comigo por volta de 2005. Na época, eu tinha 5 anos. Estava sentada no sofá da sala assistindo TV com a minha mãe. Já era tarde e ela disse que estava muito cansada e ia se deitar. Eu concordei, e como a sala era ao lado do quarto e a nossa casa é pequena, eu continuei assistindo TV. Passaram-se alguns minutos, horas talvez. Eu realmente não lembro bem, pois eu era muito pequena. Mas a cena que presenciei nunca saiu da minha cabeça. E a TV desligou sozinha. Passaram-se alguns minutos ou horas, ela não sabe, mas a TV desligou sozinha. Imaginei que a energia pudesse ter caído, ou algo do tipo. Mas, para minha surpresa, na porta da sala eu vi um homem. Ele estava bem vestido, com um terno e com um óculos escuro. O que me fez vir aqui contar esse relato, como eu disse anteriormente, foi uma característica retratada no fantasma de San Pedro. O homem era esverdeado e saía uma espécie de fumaça verde dele também. Me lembro como se fosse ontem, apesar de ser muito novinha. O homem não se aproximou de mim. Assim que ele passou pela porta, não deu um passo a mais. Eu me senti paralisada, eu não conseguia me mexer ou falar. Tentei várias vezes chamar a minha mãe, mas realmente era impossível. Enfim, o homem estava me olhando e falando algo, porém eu não conseguia entender nada. Infelizmente, eu não me lembro se estava vendo a boca dele se mexer, mas não saía som, ou se ele falava outra língua. O intrigante era que, mesmo sem conseguir me mexer ou falar, algo me forçava a concordar com a cabeça. Tudo que o homem me dizia, eu concordava, e ele continuava falando. O tempo passou e esse homem se retirou. Assim que ele saiu da casa, a TV ligou novamente. Eu não estava assustada, apenas muito curiosa. Desliguei a TV e fui dormir. No dia seguinte, comentei com a minha mãe e ela disse que poderia ter sido um sonho, mas eu sabia que não era. Os anos passaram e eu nunca mais vi esse homem de novo, mas sempre tive curiosidade de saber o que foi aquilo. Eu acompanho o canal de vocês há pouco tempo, apesar de já ter assistido alguns vídeos antes, só agora comecei a ter tempo de acompanhar e ver alguns vídeos antigos. No dia que eu vi o vídeo sobre o fantasma de San Pedro, estava na casa do meu namorado. Nós namoramos há cerca de 4 anos e eu nunca tinha comentado essa história com ele. Quando contei, ele disse a mesma coisa que a minha mãe disse quando eu era pequena e que eu entendo, já que ele é realmente muito cético. Quando voltei para casa, perguntei para minha mãe se ela se lembrava de quando eu contei o ocorrido. Ela disse que nunca se esqueceu. E mesmo que parte dela achasse que poderia ter sido um sonho, ela também acreditava que pudesse ser real, já que ela teve uma experiência parecida na infância. Não era muito parecida, na verdade, mas é história para um outro relato. Bem, eu realmente não sei o que houve nesse dia,
mas eu queria muito uma resposta de vocês, uma ajuda. Alguém que pudesse procurar e me explicar o que poderia ter sido. Eu sei que era muito pequena na época e que pode parecer invenção minha, ou uma espécie de paralisia do sono, mas eu juro por tudo que foi real, eu juro por tudo que foi real. Bom, eu imagino que vocês nem vão ver esse e-mail, mas pelo menos eu desabafei com alguém que acredita nesse tipo de coisa. Gostaria muito de me juntar a vocês na viagem ufológica, mas infelizmente a crise bateu. Eu entendo. Um beijo para vocês e para as crianças, muito sucesso e continue com esse canal, blog maravilhoso. Vocês ajudaram muito a despertar a minha curiosidade de novo sobre esse meu relato e vários outros casos. Um beijo para você, muito obrigada por enviar o relato. Então ele era verde, saía a fumacinha verde? Falava, eu não sei, realmente eu não posso te ajudar neste momento, eu não sei do que se trata, o que pode ser. Se alguém souber, tiver alguma informação, uma experiência parecida, manda pra gente. Escreve no comentário, tá? Que ela pode ver. Vamos ver esse daqui, ó. Foi a estrela cadente ou foi coincidência? É uma moça que nos conta. Se houver nomes, estarão trocados. Observação, não tem. Não tem nomes. Olá, Anne. Olá, assombradinhos. Dona Fulaninha na área para mais um relato. Esse relato eu não sei se podemos considerar sobrenatural ou apenas uma coincidência. Mas como diz a Ana, eu não acredito em coincidências. Pois bem, depois vocês me contam nos comentários o que acham. Isso se passa em maio de 2020. Como todo mundo sabe, nessa época estávamos no auge da pandemia. No meu estado, tudo fechou desde março. Portanto, eu estava sem trabalhar, pois o meu local de trabalho teve que fechar também. Com isso, fui passar uns dias na casa do meu namorado. Eu e ele resolvemos começar a caminhar à noite. Toda noite fazíamos um percurso diferente pela cidade. Certa noite decidimos ir para uma estrada de interior, onde tinha muitas plantações, o que deixava o espaço mais aberto, sem casas nem construções. A noite estava muito, mas muito clara e estrelada. Eu nunca tinha visto tantas estrelas no céu. E eu, amante da lua, das estrelas e também de aviões, caminhava olhando para cima. E já tropecei muito por causa disso, mas vale a pena. Até que no meio das estrelas surgiu um brilho mais intenso. E ele simplesmente passou num risco pelo céu. Era uma estrela cadente, como chamam, né? Pensa na felicidade da pessoa aqui, que esperou por uma a vida toda e nunca tinha visto pessoalmente. Olha só! Aí comecei a gritar, apontando para o céu. Olha, uma estrela cadente! Faz um pedido, rápido! E meu namorado, nesse tempo, ficou parado procurando. E eu, que não sou boba, fiz meu pedido. Gente, não julguem o meu pedido, tá? Foi na emoção. Primeiro vou explicar umas coisas para justificar. Pois bem, eu morava numa cidade minúscula e morei lá minha vida inteira. Eu estava extremamente cansada das pessoas, das coisas, tudo sempre igual, nada mudava, nada evoluía. Eu estava, na época, procurando emprego em outras cidades, para poder sair de lá. Estava extremamente esgotada daquele lugar. Quem mora em cidade pequena sabe o quão inconveniente as pessoas são. Aquele negócio de todo mundo conhece todo mundo me estressava muito. Eu amo o anonimato. Enfim, meu pedido foi... Quero ir embora daqui junto com meu namorado. Apenas saiu isso da minha mente e comecei a gritar para ele fazer o pedido dele. Eu sei que poderia ter pedido muitas outras coisas, principalmente por conta da pandemia, né? Mas tinha uma coisa que eu não sabia, era que ia se realizar. Galera, vocês nem sabem. Em menos de 2 meses recebi uma proposta muito boa de emprego na minha área de formação em outra cidade, muito maior, onde eu não conhecia ninguém. Meu namorado também conseguiu um emprego na cidade muito rápido
E hoje moramos juntos e está tudo como eu idealizei no dia da estrela. O melhor de tudo, eu nunca havia buscado emprego nessa cidade. Então eu não sei como a empresa chegou até mim. Só sei que deu tudo mais do que certo. E não me arrependo do meu pedido, não. É isso. Será que a estrela cadente realmente realiza desejos? Não sei se foi a estrela ou se foi uma coincidência muito grande, mas quando tudo começou a se encaixar com o que eu havia pedido, eu fiquei muito, muito feliz. Bom, tem gente que anda na rua mexendo no celular. Eu aconselho a olharem para o céu. É muito mais interessante. Só cuidem para não cair. Estou aqui na espera de outra estrela. Muita sorte para nós, assombrados. E é isso, Ana. Não sei se é sobrenatural ou não, mas achei interessante compartilhar com vocês essa história. Pessoal, deixem o like e muitos comentários no vídeo. Beijos, Ana e família. Vocês são top demais. Até o próximo relato. Um beijo para você. Muito obrigada. E aí, gente, coincidência? Pedido realizado? Será que ela pediu com tanta força e fé? Emoção, sei lá, que aquilo foi jogado no universo com força e ela voltou? Como desejo realizado? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. É um relato curto de Maledite, olha só. Maledite, ex do meu padrasto. Vamos ver. Oi, Ana, eu vejo você contar sobre maledites e eu não sabia o que era. Até fui procurar no Google, mas eu não acho nada. Mas dá para perceber que são moças que fazem trabalhos para alguém ou que têm inveja. Exatamente. Isso me lembrou da ex do meu padrasto. Meu padrasto... Eu tô com a coisa na tela? Eu não coloquei. Ah, meu Deus. Tá, meu padrasto teve filho cedo, com 18 anos. O primeiro em 1998 e o segundo em 2000. E nesse tempo ele estava com a mãe dos meninos. E ele diz que ela maltrata as crianças e ele. Fala que ela não gostava de trabalhar, então ele que sustentava a casa e tudo. Então decidiu separar. E ela não queria de jeito nenhum, mas ele já não aguentava mais. E foi morar com a mãe dele e com o filho mais velho. E a Maledite ficou com o mais novo. Então, ele conheceu a minha mãe uns anos depois e foram morar juntos. E ele até tentou levar o filho mais velho, mas a mãe dele já estava muito apegada ao neto, que quis que ficasse lá. Então, assim, ele veio morar comigo, de apenas 1 aninho, na época, e com a minha mãe. Em 2006, veio a minha irmãzinha, muito saudável e tal, mas passou 3 meses e a bebê estava muito estranha. Minha mãe falava que ela amava tomar banho e do nada ela gritava e chorava muito no banho. Então, levaram no médico, passaram muitos remédios, ela ficou cerca de 1 mês tomando muitos remédios e ninguém sabia o que a criança tinha. Até que um amigo da família, que era pai de santo, chegou na minha mãe e no meu padrasto falando que alguém tinha feito um trabalho pra gente, que começou afetando a minha irmã, que era mais fraquinha, e até dando detalhes de quem seria a pessoa, que batia muito com a ex do meu padrasto. Então o pai de santo perguntou pro meu padrasto se ele queria desfazer e mandar alguma coisa para ela de volta. Daí ele teria que fazer algumas coisas que ele mandasse e ficar sem comer algumas coisas, mas o meu padrasto não quis fazer nada. E o amigo dele disse que tudo bem, que só de descobrir quem fez isso já desfazia o trabalho. Então, depois disso, a minha mãe estava limpando a bebê e do nada saiu uma bola de pus enorme da pepequinha dela. Desesperada, ela correu para o hospital
E o médico disse que era um milagre isso ter acontecido, porque as chances dessa bolha ter estourado dentro da menina eram muito grandes, e isso ia fazer com que ela morresse de tão fraquinha que estava. Ia dar, sei lá, contaminar, né? Dar uma infecção, sei lá, contaminar a menina. Hoje a minha mãe está com... Hoje faz 14 anos... Ah, minha irmã, não é minha mãe. Hoje minha irmã está com 14 anos e estamos todos bem. Mas aquela moça, sabe, a ex do meu padrasto, ela perdeu a mãe dela no mesmo ano do ocorrido. A mãe que sustentava ela, por sinal. E meu padrasto diz que ela mexia com coisas ruins também. Então, se tu pratica o mal, vai receber o mal também. Um beijo pra ti e sua família. Amo o canal. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha só, gente. Que coisa. E quantas coisas às vezes a gente não passa e que talvez seja coisa de maledite, não é? Mas a gente tá protegido de alguma forma. Tipo, a coisa esbarra e passa longe. Quer dizer, esbarra e passa longe é meio, né? Mas a coisa esbarra e não pega, entendeu? E aí mandaram a coisa, mas a coisa não pegou, sabe? Vai saber, vai saber. Não só trabalho feito em algum lugar, mas o olho ruim apenas, sabe? O desejo, mesmo que inconsciente, de que eu não queria que desse certo, sabe? Vai saber. Deixa eu dar os beijinhos aqui pra galera pra gente fazer o sorteio, tá bom, pessoal? Vamos. Meu avô fez vários contatos com a minha família após a sua morte. Vamos ver. Olá, Ana e Matheus, tudo bem? Meu nome é Fulana. E gostaria de contar algumas coisas que aconteceram com a minha família após a morte do meu avô. Esse relato é um pouco grande, é médiozinho, tá? Pois meu avô fez vários contatos com a gente depois de sua morte. Vou tentar dar uma resumida. Meu avô... Os nomes estão trocados. O meu avô foi casado com a minha avó. Os dois eram primos de segundo grau. Tiveram juntos a minha mãe e a minha tia. Minha avó ainda teve mais 2 filhos, mas morreram com poucos meses de nascido. A minha mãe teve o meu irmão e eu, e a minha tia teve 2 homens. Por ser a única neta do meu avô, nós éramos muito chegados e eu era muito mimada. Toda vez que meu avô sabia que a gente ia visitá-lo, ele ia no mercado, comprava um monte de coisa que a gente gostava, né, que era um monte de coisa que criança gosta, né? Que a gente gostava. Danone, refrigerante, bolacha, salgadinho. Ah, chat na tela, verdade. Aê. Danone, refrigerante, bolacha, salgadinho. E era muito bom ir para a casa dos meus avós. Com o passar dos anos, as doenças foram vindo. Meu avô descobriu que tinha diabetes e logo depois um de seus rins parou de funcionar e ele teve que ser submetido à hemodiálise e ficou longos anos nesse sofrimento. Mas apesar disso, meu avô, mesmo debilitado, nunca se entregou às doenças. Logo ele, que era um baiano arretado e nunca parava quieto, ele vivia arrumando e consertando a casa, saía sozinho para ir no mercado fazer despesa. Algumas vezes passava mal na rua, mesmo a gente dando bronca, dizendo que não podia andar sozinho, é isso? Ele acabava aprontando umas dessas. Meu avô era muito querido e muito especial pra gente. Apesar de ser um pouco bravo às vezes, era um homem muito sábio, nos dava conselhos, contava piadas. Nossa família girava em torno dele. Era a nossa figura de autoridade e de respeito. Em 2011, o estado de saúde do meu avô foi se agravando e ele ficou internado por diversas vezes. Certa noite, ele levantou à noite para ir buscar água na cozinha, mas voltou correndo para o quarto e se agarrou na minha avó.
Disse que viu algo tão feio que não tinha coragem de contar. E não contou mesmo. Após alguns dias, meu avô foi internado de novo. E dessa vez o estado era crítico. E ele ficou alguns dias internado. Na nossa família, nunca ninguém teve mediunidade ou alguma experiência sobrenatural. Mas na manhã do dia 19 de abril de 2011, a minha mãe teve um sonho muito específico. Ela sonhou que a sala da nossa casa estava cheia de lama e ela arrastava os móveis para limpar. E quanto mais ela limpava, mais lama aparecia. A minha mãe acordou atordoada e ligou o celular para ver as horas e marcava 6 da manhã, em ponto. Então a minha mãe levantou, fez o café e nos levou para a escola. No caminho de volta para casa, o hospital ligou para ela e disse para a família comparecer no hospital, pois meu avô havia falecido. A família, muito abalada, foi ao hospital para cuidar do corpo e dos assuntos do velório. E no atestado de óbito constava que o meu avô havia falecido de falência múltipla dos órgãos às 6 da manhã em ponto. Mesmo horário que a minha mãe acordou do sonho. Realizamos o velório e o enterro do meu avô. E logo após, no mesmo dia, os contatos começaram a acontecer. Meu avô brincava com a minha avó, dizendo que se ele morresse primeiro, ele voltaria para dar um abraço nela. E naquela noite, após o enterro, a minha avó dormiu na minha casa e acordou assustada. Correu para o quarto da minha mãe e disse que sentiu um abraço bem forte, como se fosse um abraço de despedida. No dia seguinte, a família estava toda reunida aqui em casa, todo mundo abalado, mas se apoiando, quando meu primo, o filho mais velho da minha tia, chegou de moto no portão. Desceu chorando muito e se lamentando por não ter conseguido ir visitar o meu avô no hospital e se despedir. Ele entrou em casa e nós demos água para ele se acalmar e do nada meu primo ficou mudo e pálido e nos disse que meu avô estava presente ali. Ele puxou uma das cadeiras da cozinha e disse para o meu avô sentar. E ele começou a conversar e a chorar como se meu avô estivesse realmente ali. Ele pediu desculpas, disse que amava o meu avô e começou a chorar desesperadamente quando ele viu meu avô indo embora. E nós ficamos ali parados, assustados, sem fazer nada. Só conseguimos acalmar o meu primo levando ele à força para o médico para ele tomar um diazepam. No outro dia, meu primo ligou pra gente, mais calmo dessa vez, e nos disse que foi tudo real. Ele realmente viu tudo aquilo e nos pediu para não duvidar dele. E o relato tá cortado na metade. Olha lá, se passaram algumas semanas, vírgula. Acabou. E a gente fica sem saber o fim do relato. Ei, Laia. Quer ler a continuação do avô aqui? Acho que ela mandou. Eu que abri o errado. Ela mandou 2. Aí tem a continuação aqui, ó. Em cima. Continuação do relato. Ou ela mandou agora? Não sei. Sei que... Vamos continuar, então. Bom, lembrando, né, que o avô apareceu outras vezes. Vou voltar um pouco aqui para vocês se lembrarem. Então o primo dela chegou em casa, que não conseguiu se despedir do avô, sentou, viu o avô dele, conversou com o avô, aí eles deram água com açúcar, tiveram que medicar. Parabéns, seu vídeo tá no em alta. O vídeo tá no em alta também. Muito obrigada, pessoal. Estamos... Qual? Coletânea temática? Temática de estradas, viu? Estradas, vocês que vão viajar aí nesses feriados, prestem atenção. Se vê algum fantasma na estrada, você conta pra gente que a gente faz coletânea parte 2 de estradas, tá? Vamos ver. Então o primo dela sentou, conversou com o avô, tal. O avô foi embora e ele ficou alterado ali e tal. E levaram ele pra tomar um diazepam. No outro dia, o meu primo ligou pra gente mais calmo dessa vez e nos disse que foi tudo real, que ele realmente viu tudo aquilo e nos pediu pra não duvidar dele.
Se passaram algumas semanas e esse mesmo primo estava andando na rua e passou na frente de uma igrejinha. E tinha um senhor parado na porta da igreja e ele chamou meu primo e disse que tinha uma carta para entregar de alguém muito importante. Meu primo recebeu essa carta e a surpresa foi muito grande mesmo. Era do meu avô. A letra era igual e a assinatura da carta também. Nessa carta, o meu avô dizia que ainda estava procurando a luz e faltava pouco para ele encontrar o lugar de bondade e de luz. E que a nossa família não precisava mais chorar e somente rezar muito pela alma dele, que assim ele encontraria a luz mais rápido. Olha lá, pessoal. E até o dia que o meu avô apareceu para mim em sonhos. Eu sempre tive um certo remorso por não ter falado pela última vez com meu avô o quanto eu o amava. Por não ter falado pela última vez ao meu avô o quanto eu o amava. E quando ele morreu, a minha família frequentava na época uma igreja evangélica. E ouvimos de alguns comentários desnecessários de alguns irmãos da igreja que dizem que por meu avô ser católico, ele não iria para o céu. Ai, aquilo me matou de raiva. A falta de respeito no nosso maior momento de luto. Eu tive muitos sonhos com meu avô após a sua morte. Em todos os sonhos, ele me abraçava e dizia que me amava, mas eu continuava preocupada se o meu avô realmente estava em paz. Então eu tive um sonho muito específico com ele. Nesse sonho, eu entrava em um cortiço, em um portão pequeno. Tinha um corredor estreito e muito comprido. E nesse corredor tinha várias casas, umas de frente para outras. As pessoas estavam todas vestidas de branco, estavam sentadas na porta das casas e abriam caminho para eu passar pelo corredor. E no final do corredor havia uma escada muito grande, com degraus largos. Eu não conseguia ver o fim dela, pois havia uma luz clara, muito forte. E no meio dessa escada, o meu avô estava sentado de pernas cruzadas, vestido todo de branco. Imediatamente eu corri as escadas e me sentei aos pés do meu avô. Ele acariciou os meus cabelos, sorriu docemente e disse: "Eu estou bem, eu te amo." E eu acordei chorando, mas com uma sensação de paz muito grande. E depois disso, raramente eu sonho com meu avô. Vejo ele rapidamente em sonho quando estou com muita saudade. Acredito que esse sonho foi um aviso do meu avô para me tranquilizar e apaziguar o meu coração. 7 anos depois da morte do meu avô, os contatos diminuíram, mas de vez em quando, em alguma festa de família, alguns objetos se movem ou acontece alguma coisa estranha e a gente sabe que meu avô está presente. Depois de tudo isso, eu saí da igreja evangélica e virei espírita. Contei esse relato para vocês, pois meu avô foi e ainda é um homem muito querido e faz muita falta pra gente. Espero que gostem dessa história que é verdadeira. Adoro o canal de vocês, um grande beijo. Muito obrigada. Terminando o relato aí, então. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Mais um aqui curtinho. Cadê? O cachorro negro dos olhos de fogo. Olá, Ana, me chamo fulana. Um beijo pra Ellie aqui, ó. Me chamo Ellie, então um beijo pra você, Ellie. Eu tenho 11 anos e te acompanho desde 2015. Com muito medo abençoado com a minha mãe debaixo da coberta. Medo abençoado. Com muito medo abençoado com a minha mãe debaixo da coberta. Ótimo. Você tá junto com a mãe e tá debaixo da coberta, filho, tá? Você tem tudo aí. Bom, vamos começar o relato. Esse relato aconteceu com a minha mãe quando ela era pequena. Aconteceu em 1995,
95, quando ela tinha 11 anos. Voltando para casa com meu tio, os nomes estão trocados, tá? Voltando para casa com meu tio Renato, de repente um cachorro negro, bem alto, os olhos da cor de fogo, começou a correr atrás da minha mãe. E aí pegou meu tio no colo. E ela, acho que ela, e pegou meu tio no colo e começou a correr. Quando ela chegou em casa, começou a gritar: mãe, abre o portão. E assim que a minha avó abriu o portão, o cachorro desapareceu. A minha mãe contando para minha avó o que tinha acontecido, e a minha avó perguntou: você também viu carneirinhos pulando a cerca? Porque ela bebia naquela época. Beijo para você, pro Matheus, para quem bebia? A avó? Minha mãe contando para minha avó o que tinha acontecido, e a minha avó perguntou: você também viu carneirinhos pulando a cerca? Porque ela bebia naquela época. A avó bebia? Enfim, foi um cachorro enorme de olhos vermelhos que correu atrás dela e do irmão. Cachorros. Mais uns beijinhos aqui. Beleza. Então vamos ler aqui, ó. Pedras no telhado. Não é um relato longo, não. É um relato médio. Cadê você, relato? Aqui, pedras no telhado. Oi, Ana e assombrados. Espero que estejam todos bem. Enfim, envio mais um relato sobre mim e minhas coisas, que não entendo muito bem. Não se preocupe, pois não haverá nomes. Agora eu não sei se é uma moça, acho, que nos conta. Uma moça. Bom, minha mãe sempre sofreu de depressão e tentou tirar a própria vida várias vezes. A primeira vez foi aos 16 anos, estava grávida de mim. Meu genitor, que prefiro não chamar de pai, pois desde o ventre ele me amaldiçoava, chamando-me de demônio e coisas horríveis, porém minha mãe se separou e se casou com uma pessoa boa, que eu tive orgulho de chamar de pai. Meu pai e eu, ou sei lá, eu o amava. Meu pai, eu o amava e ainda o amo. Foi ele quem me criou. Bom, infelizmente ele ficou doente no final de 2005 e no início de 2006 ele partiu, deixando todos assustados e tristes, pois tudo aconteceu em menos de 3 meses. Foi um câncer severo no pulmão. Deixo claro que ele não fumava, mas trabalhou muitos anos em alto forno, em uma metalúrgica. Então o médico diz que isso pode ter sido um agravante para a doença dele. Mas enfim, vamos à parte mais sobrenatural. Minha mãe também sempre foi muito sensitiva, assim como eu. Ou eu seria como ela, né? Nem sei mais. Ela começou a ter crises depressivas severas. Tentou tirar a própria vida outras vezes. Estávamos perdidos, tipo, como a gente vai ajudá-la? Ela ficou tão mal que chegou a rasgar todos os documentos do benefício que ela recebia. Dizia que queria o marido, dizia que queria o marido, que dinheiro do governo não importava. Ufa, trabalheira que me deu para conseguir tudo de novo. Mas enfim, era uma tarde em que ela havia dado muito trabalho, estávamos no quintal, eu, meus irmãos, alguns primos e minha tia, estávamos sentados debaixo de um telhado de amianto, já que para nós ela estava adormecida, né? E assim teríamos um minutinho de paz. Num determinado momento, uma pedra caiu no telhado fazendo barulho, mas a gente nem ligou, pois poderia ser alguma criança na rua. Só que segundos depois, mais estrondos de mais pedras e mais fortes. Meu irmão mais velho correu para a rua e disse: eu vou pegar esses safados agora. Mas não havia ninguém na rua. Ele voltou, se sentou e disse:
Eles correram, esses filhos da mãe. Minha irmã caçula, que na época devia ter uns 10 anos, subiu para dentro de casa, explicando que seria uma casa de 2 andares e estávamos no terreno na parte mais baixa. Mas o sossego não durou. Uma chuva de pedras, como se fossem britas, chegavam a chacoalhar o telhado. Nós estávamos numa turma de umas 7 ou 8 pessoas. Ninguém ficou debaixo do telhado, todos nós corremos, assustados. Meu irmão mais velho correu para a rua, tentando pegar os tais moleques. E eu subi um degrau onde dava para eu ver o telhado, mas não havia pedra nenhuma. Nenhuma, Ana, e não caíram no chão. Rapidamente voltamos e ficamos por alguns segundos procurando as pedras, pois pelos barulhos e pelo chacoalhar do telhado tinham que estar ali. Nesse instante, minha irmã chegou na janela do segundo andar, gritou: "Corre, a mãe! A mãe colocou fogo no quarto!" E voltou para trás, tentando evitar que a minha mãe trancasse a porta. Como ela estava fraca, não conseguiu fechar. Foi uma correria. A colcha e alguns papéis estavam queimando. Ainda bem que já estava esperta e não deixava documento importante perto dela. Conseguimos controlar o fogo e logo ela dormiu. Sentamos na sala ao redor do quarto e ficamos imaginando onde estavam aquelas pedras. Meu irmão sentou na rua e não passou nenhuma criança. Outros voltaram ao quintal para procurar essas pedras e nunca encontramos. Seria um aviso? Eu acredito que sim, e não vivenciei isso sozinha. E isso nunca me saiu da cabeça. Para mim, foi o meu pai que nos alertou. Se a minha irmã não subisse, se as pedras não nos assustassem, eu não sei o que teria acontecido. Ninguém teria se atinado que ela estava colocando fogo no quarto. Então eu acredito sim que foi o meu pai nos falando: olha lá, cuidem da sua mãe. Talvez alguns achem estranho, mas para mim esse tipo de aviso é comum. Beijos assombrados. Beijos para você, muito obrigada. Gente do céu, olha só. Eu também acho que foi, acho que foi uma espécie de aviso, sim. Uma espécie de aviso. Tipo, vai lá, sabe? Foi a forma que sei lá, que encontraram, né? Ai. Recebi a maledite na minha casa. Olá, Ana, meu nome é fulana, tenho 24 anos e sou de São Paulo. Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência com inveja que eu vivenciei. Uma experiência a respeito de inveja, né, que eu vivenciei. Não tem nomes. Eu me casei muito nova, com 17 anos. Apesar da pouca idade, eu adquiri muita experiência, pois logo que me casei fui morar em Portugal, longe de todos. Então tive que aprender na marra a me virar. Meu marido era jogador de futebol, então não tínhamos um endereço fixo. Eu me dava muito bem com a família dele e ele com a minha. Éramos muito felizes. As pessoas sempre diziam que éramos um casal perfeito, que fomos feitos um para o outro. Estávamos sempre felizes, brincando em quase todas as situações. Bom, minha vida era perfeita. Meu marido foi contratado para jogar em outro time e lá fomos nós. Depois de já ter vivido em Portugal e na Coreia do Sul, partimos para Adana, é assim que fala? Uma cidade da Turquia. Um dia, conversando com a minha sogra pelo telefone, ela me contou que o meu cunhado estava namorando uma moça muito legal, que queria muito me conhecer, já que a minha sogra falava de mim o tempo todo. A minha sogra então passou o meu WhatsApp para ela. A partir disso, começamos a conversar e fizemos amizade. Ficamos muito amigas e eu convidei ela para passar um tempo na minha casa. Como me arrependo!
Então, recebi meu cunhado com a Maledite por 1 mês na minha casa. Nos primeiros dias foi tudo muito legal. Depois, meu marido me disse que a Maledite estava me olhando com inveja e que estava reparando em tudo que eu tinha. Eu comecei a reparar e realmente ela estava. Vivia dizendo que queria uma vida igual à minha. Sempre que ela ia no meu quarto, vestia os meus casacos e as minhas bolsas. Perguntava o preço de tudo e falava que era tudo muito chique, que eu parecia uma princesa. Então eu parei de usar as joias e usava pouquíssima maquiagem. Eu só usava rímel e fazia o contorno da sobrancelha. Mas ela continuava. Até que um dia eu me irritei e disse: "Olha, Maledite, eu não gosto disso. Você está sendo muito invasiva e inconveniente com tantas perguntas." Ela pediu 1000 desculpas, disse que não fazia por mal, que ela era simples e aquilo tudo era novo para ela e não conseguia se conter. Disse que me achava linda e queria muito ser como eu. Eu deixei para lá. Comentei meio por cima com meu marido, não dei detalhes, pois ele era muito espontâneo e eu tinha medo dele fazer algum comentário e ofender o meu cunhado e a Maledite. Eles estavam hospedados na minha casa, faltava 1 semana para eles irem embora e eu não queria que o clima ficasse ainda mais pesado. Às vezes, ela fazia alguns comentários comparando o meu marido com o meu cunhado. Um dia ela comentou que meu cunhado já tinha mais de 30 anos e não tinha profissão. Era sustentado pela mãe e irmãos. E o meu marido era mais novo que ele, era jogador de futebol, jogava na Europa. Eu respirei fundo, simulei demência e mudei de assunto. Mas ela não mudava. Ela não mudava a forma de agir. Mostrava cada vez mais a insatisfação com o namorado dela, meu cunhado, e a vontade de ter um homem rico que pudesse dar a ela tudo aquilo que eu tinha. Ela queria o meu marido. Enfim, chegou a hora deles irem. Levamos eles ao aeroporto e continuamos a nossa vida. 2 dias depois, comecei a me sentir mal, com muita angústia. Eu me sentia assim quase todos os dias. Eu sentia que o meu marido estava estranho e eu tinha quase certeza de que ele estava me traindo. Mas com quem? Estávamos em outro país, um país muçulmano. As mulheres mal saíam para a rua. Fazia bastante orações e procurava me ocupar com coisas que me fizessem sentir melhor. Um dia, meu marido e eu brigamos muito e ficamos o fim de semana todo sem falar. Essas brigas continuavam cada dia pior. Eu sentia muito ciúmes. Era um sentimento ruim que eu não sentia antes. Eu tinha ciúmes, mas não era dessa maneira. Eu estava insegura, eu não conseguia raciocinar. O tempo passou e continuávamos assim. Brigávamos e depois fazíamos as pazes. No fim do ano, voltamos para o Brasil. Era férias do meu marido. Chegando lá, descobri que eu estava grávida. Corri contar para o meu marido e ele contou para minha sogra e para as minhas cunhadas. Ficamos muito felizes. No dia seguinte, a Maledite foi até a casa da minha sogra e me levou uma pulseira. Era minha aquela pulseira e ela disse que tinha levado nas coisas dela por engano. Eu peguei e guardei. 3 dias depois, eu perdi o meu bebê. Foi muito triste, eu sofri muito. Logo em seguida, descobri que o meu marido me traía com muitas mulheres. Não tive forças para continuar o meu casamento. Eu não sentia vontade nenhuma de continuar. Não conseguia perdoar. Eu sentia nojo e raiva dele. Pedi o divórcio e fui embora. Até hoje sinto que nada daquilo foi real. Eu sinto como se estivesse sonhando e um dia fosse acordar e ver que o meu casamento continua sendo maravilhoso como sempre foi. Mas não. Vendo seus vídeos, me identifiquei. Percebi que o que aconteceu comigo pode ter sido obra de magia negra. Hoje, meu ex-marido mora com outra moça. Ele ainda tem contato com algumas pessoas da minha família e sempre pergunta sobre mim.
Diz que ainda me ama muito. Eu já perdoei, mas eu não conseguiria viver de novo com ele, pois eu não confio mais. Mesmo se for um feitiço, entrego nas mãos de Deus. E o que for para ser, será. Não quero desfazer, reverter ou fazer algo para a pessoa que fez isso. Não quero interferir na vida de ninguém. Quero que sejam felizes e se alguém fez isso mesmo, que essa pessoa se arrependa e desfaça por vontade própria. Desejo que encontre luz e seja muito feliz. Obrigada por ler meu relato. Um beijo para você e sua linda família. Um beijo para você, muito obrigada. Então, às vezes, a pessoa nem precisa ir lá e fazer alguma coisa, fazer um trabalho. Às vezes, só o desejo e o olho da pessoa faz com que tudo aconteça, sabe? Que foda, né? Ixi. Deixa eu anotar aqui. Quem aí já teve uma dessas que entrou na vida assim, como amiga, não sei o que legal, e acabou que destruiu o casamento ou a família, enfim. Aí, deixa eu dar aqui mais os beijinhos, últimos beijinhos aqui. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ver. Eu vou contar vários curtinhos aqui, ó. Olho gordo da minha tia. Vamos ver. Oi, Ana, o relato que vou contar não aconteceu comigo e sim com a minha irmã, mas eu estive presente no momento. Não tem nomes. Ano passado, na Páscoa, eu e a minha irmã e a minha mãe fizemos ovos de Páscoa em casa. E era daqueles recheados, sabe? Sei. Nós três estávamos recheando os ovos e a minha tia foi lá em casa. E essa minha tia estava só passando a Páscoa na minha cidade. E ela dormia na casa da minha avó. Mas por ser no mesmo terreno, ela ia lá direto. Antes eu morava no mesmo terreno que a minha avó. Então, tipo, tinha a minha casa e passando o quintal tinha a casa da minha avó. Tudo no mesmo terreno. Continuando, enquanto nós estávamos recheando ovos, a minha mãe e a minha tia estavam conversando. Até que a minha tia começou a falar para minha irmã: você não vai aguentar comer tudo. Já começo? Você não vai aguentar comer tudo. Queria estar aqui na hora que você fosse comer, para você ver que é muito. E você não vai comer tudo. Nem deve estar tão gostoso. Olha a vontade da pessoa de comer. Por que você não falou? Pode levar para você, precisa, pode levar. Pega um, come. E fica quieta. Enfim, olha lá. Nem deve estar tão gostoso. Tipo, eu não queria mesmo. Entre outros comentários desse tipo, sabe? Bom, a minha irmã ficou incomodada, tanto quanto eu e a minha mãe. A minha irmã terminou, colocou o ovo na geladeira e saiu. No outro dia, que ela foi pegar o ovo dela na geladeira, o ovo estava todo quebrado. Na mesma hora, ela se tocou do olho ruim da minha tia. Pode até ser coincidência, mas se o dela quebrou, o meu também deveria ter quebrado. Porque o meu estava tão pesado quanto o dela. Eu não sou uma pessoa que acredita muito em coincidência. E ainda com tudo que a minha tia estava falando sobre o ovo de Páscoa da minha irmã, o que você acha? Olho gordo ou coincidência? Então foi isso, Ana. Beijo pra você, pro Matheus e pros bebês. Muito obrigada, um beijo pra você. Olho gordo. Nossa. Comeu, não deu dor de barriga, nada? Porque depois dessa eu falo, ai, come você, que depois dessa eu não quero nem comer. Olha lá, mais uma coisa aqui, ó. Vamos ver o que é esse daqui. Mas o título já nos diz. Quem me chamava na madrugada e o que queria? Olha lá, mais um, vamos ver. Olá, Aninha e assombrados. Sou eu de novo, a fulana, mas é outra fulana, tá?
Lembrando que é apenas um pseudônimo, que ela deu um nome falso aqui para ela, mas se tiver nomes aqui estarão todos trocados. Lembram aquela que tem 19 anos e mora no interior do Rio Grande do Norte e ainda dormia com a mãe por estar traumatizada com fatos sobrenaturais acontecidos durante a noite e madrugada? Pois bem, eu voltei para contar mais um dos que contribuíram para... Mais um dos relatos, é isso? Ou mais uma das histórias que contribuíram para que eu dormisse muitos e muitos meses na cama de manhinha. Mas antes, quero adiantar aqui para os fiscais de camas alheias e também para os que se incomodam com o fato de uma jovem de 19 anos ainda dormir na cama de sua mãe. Paga as contas, vai se incomodar, porque tinha que incomodar se fosse na sua cama, mas, né? Tem que se incomodar com nada. Eu, se pudesse, dormia hoje ainda com a minha mãe de novo, com 37 anos. Fala, mãe, pode dormir aqui? Isso tem a chance, durmo mesmo. Se pudesse, dormir até hoje junto à cama. Uma cama, dormia eu, Matheus, a Peu, Vitória, minha mãe, meu pai, minha sogra, todo mundo junto. Quero ver dormir. Buco de gente. Eu quero dormir com a minha mãe. Bom, mas ela tá falando aqui, ó. Alguém que se incomode com o fato de uma jovem de 19 anos ainda dormir na cama de sua mãe, que não durmo mais na mesma cama que manhinha, me acostumei, na medida do possível, com esses acontecimentos. Peraí, não entendi. E quero adiantar aqui para os fiscais de camas alheias e também para os que se incomodam com o fato de uma jovem de 19 anos ainda dormir na cama de sua mãe. Ah, tá, ela está comunicando que não dorme mais na mesma cama que a mãe. Me acostumei na medida do possível com esses acontecimentos e agora eles cessaram um pouco. E quando acontece algo, agora é durante a luz do dia. Menos male, né? Mas quando acontecem à noite, são coisas fáceis de lidar. Tendo esclarecido isso, o outro caso que irei contar aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos. Então, vamos ao relato. O dia ocorreu normalmente. Fui trabalhar, voltei, fiz meus afazeres de casa e assim segui o dia na mais perfeita paz e normalidade. Mas como diz o ditado, a alegria de pobre dura pouco, né? Pois então, assombrados, foi só anoitecer que tudo que estava indo para frente, agora estava indo para trás. Eu sentia uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando o tempo todo. Mas eu não dei importância. Eu fazia a egípcia, fingia que não estava sentindo nada, que não era comigo, sabe? Até que não senti mais essa sensação de ser observada. E logo após a janta, todos foram para os seus quartos e eu fui para a sala assistir TV. Estava lá eu, na sala, sozinha, bem de boa, assistindo Bob Esponja. Sim, eu, com 17 anos, ainda assistia Bob Esponja. Aliás, assisto até hoje, então pode me julgar que eu não ligo. Que julgar o quê? Mas tem coisa muito pior que o povo assiste. Quando aquela sensação de ser observada voltou. E voltou mais forte. Era uma coisa muito estranha. Era quase como se aquilo que estivesse me observando estivesse logo ali, ao meu lado, no outro sofá, me olhando enquanto eu assistia a TV. Então, como uma boa medrosa que sou, rapidamente desliguei a TV, as luzes e fui para minha cama tentar dormir. Mas o sono não vinha. Então, após muito tempo ali, deitada na cama, tentando dormir, finalmente eu consegui. E quando eu estava naquele estado meio dormindo, meio acordada, sabe? Quando você está prestes a cair num sono profundo, mas ainda não está 100% dormindo? Pois é, foi exatamente nesse momento que algo assustador aconteceu comigo. Eu ouvi nitidamente uma voz falar. Ai, de novo! E não é a mesma moça! Eu ouvi uma voz falar, psiu, psiu, ah, se lascar, psiu, psiu, ei, tá acordada? Pelo menos ele tentou interagir. Tá acordada? Ana do céu, eu gelei dos pés à cabeça na mesma hora. Eu não ousei mexer nenhum centímetro sequer do meu corpo. Tratei logo de colocar na minha cabeça que eu não ouvi nada e que eu tava ficando doida. Tudo ficou em silêncio por alguns instantes.
Mas para o meu desespero, aquilo que estava no meu quarto não se deu por satisfeito e puxou meu pé por cima das cobertas. Isso mesmo, Ana, aquilo estava puxando o meu pé de um lado para o outro. Eu tenho certeza que não foi sonho, porque quando eu ouvi o psiu-psiu, ei, tá acordada, que aquela coisa fez da primeira vez, o pouco de sono que havia em mim se esvaiu, evaporou, sumiu. Ou como nós nordestinos gostamos de falar, o sono foi para baixo da égua. Vocês devem estar se perguntando, fulana, mas você não olhou para ver o que era? E eu lhes digo, é lógico que eu não olhei, ó gente. Eu posso ser lesada, mas não sou doida não. Mas Ana e Assombrados, vocês acham que parou por aí? Não parou não. O que estava ali realmente queria falar comigo. Só não falou porque eu fui muito medrosa e não dei mais chances. A aparição, não sei se percebeu que eu estava acordada, mas começou a puxar minha coberta e começou a dizer com uma voz feminina as seguintes palavras. Acorda, meu amor. Psiu, acorda. Disse isso umas 2 vezes. E eu lá, estática na cama, morrendo de medo. E as únicas coisas que eu fui capaz de fazer foi encolher rapidamente as pernas e puxar o cobertor cobrindo os meus olhos, fechar os olhos com toda a força e rezar. Eu fiquei debaixo do cobertor quente por cerca de 1 hora, rezando para Deus tirar aquilo do meu quarto. Depois de muito tempo, eu resolvi dar aquela espiadinha por cima do cobertor, ainda assim morrendo de medo daquilo, ainda estar por ali, quando vi que não tinha mais nada. Ligeira igual um gato, eu pulei para a cama de manhinha, que era ao lado da minha. E ela quase me bate, tamanho susto que levou comigo, pulando na cama dela. E perguntou, oxente, menina, quer me matar, é? Tá fazendo o que aqui? E eu só respondi, nada não, mãe, eu não tava conseguindo dormir e vim dormir aqui com a senhora. Eu disse isso meio assustada, olhando para os cantos do quarto, e acho que ela percebeu. Pois eu vi que ela ia me mandar voltar para minha cama, mas parou e me deixou dormir com ela. Resumindo, só fui contar a ela o que aconteceu realmente no dia seguinte. E ela me disse que poderia ser a minha madrinha tentando se comunicar comigo, já que, segundo manhinha, estava perto do aniversário de morte dela. Mas vale ressaltar que minha madrinha morreu já faz mais de 10 anos. Eu nunca tive nenhuma experiência sobrenatural com ela antes. Porque agora, né? E aí, Ana, será que era mesmo a minha madrinha ou era outra coisa? Sinceramente, eu não sei, porque o medo foi maior e eu não me atrevi a olhar. Desculpe pelo tamanho gigantesco do relato, imagina. E bom, meu relato foi esse, espero que tenham gostado e se puderem me dar alguma explicação, eu agradeço muito. Beijos, Aninha. Beijo pra você, muito obrigada. Então, esse psiu-psiu tá acordada? Por que perguntar se tá acordada? Falou 2 vezes, né? Depois falou mais. Acorda, meu amor. Psiu, acorda. Alguma coisa tava querendo acordar ela. Será que era alguém em viagem astral? Que foi querer testar, ver alguma coisa, sei lá, ou acabou saindo do corpo, ou tava sonhando, ou pensando na possibilidade de repente não ser um fantasma, mas alguém que tava ali, mas que poderia ser de outra dimensão. Não, eu falo assim, em viagem astral, de repente, sabe? De repente você tá lá, você sai do seu corpo, aí você tá lá na casa de alguém. Aí você vê alguém, você vai lá e pergunta, ei, você tá acordada? Tipo, pode conversar comigo um pouco? O que eu tô fazendo aqui? Sei lá, alguma coisa do tipo. Ou se for alguém desencarnado, alguém que de repente tá perdido realmente, não sabe direito. Porque essa pergunta, e tá acordada? Geralmente... Mas aí depois fala assim, minha querida, né? Não, acorda, meu amor. Então falou de um jeito mais carinhoso. Psiu, acorda. Alguém tava querendo acordar. E por que tava querendo acordar ela? Será que tava acontecendo alguma coisa? Queria falar alguma coisa? Como ela disse, se queria falar alguma coisa, eu não dei chance. E eu não sei o que era e nunca vou saber.
Mas parece que não era algo... E depois mexeu no pé, né? Ainda foi puxar o pé, puxar com o pé. Ai, gente. Hein? Deixa eu dar mais beijinhos aqui no pessoal. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.